Pessoal, vamos para essa aula aqui. Essa aula chama-se Pensamento do Investidor. Para você que principalmente está começando, essa aula é muito importante, porque dela você vai extrair as ideias. Quais são os filtros que se colocam na cabeça do investidor quando ele começa a construir a sua liberdade financeira? Nela, você vai ver qual é a importância de tudo isso. Para que é que eu estou fazendo esse tipo de investimento? Qual é a finalidade de tudo isso? Então, nós vamos começar no pensamento do investidor, que é algo muito importante, tá bom? Então nós vamos introdução aí aos investimentos. Essa aula vai ser uma aula muito dinâmica, vocês vão perceber que é uma aula que talvez eu me empolgue um pouco, mas é porque eu gosto desse tipo de assunto. Eu gosto de entusiasmar as pessoas e eu quero que vocês fiquem entusiasmados, tá bom? Nós vamos entender o que é um perfil de investidor, o porquê que eu devo investir. Mas se eu invisto, eu tenho risco. Como é que eu mitigo esses riscos? Vamos falar sobre ações, fundos imobiliários, ETF, de uma maneira bem rápida, porque a gente tem um capítulo para cada uma desses módulos, tá bom? Vamos falar um pouquinho sobre montando a carteira e uma conclusão para os próximos passos, tá bom? Então, vou colocar na tela cheia aqui. O porquê que eu devo investir? Tem essa foto aí do Leonardo DiCaprio no filme O Lobo de Wall Street, que é um filme muito interessante que eu acho que todo mundo deveria assistir, tá bom? Primeira coisa, eu quero que o dinheiro trabalhe por mim. Porque eu já tenho o meu trabalho aqui na sala. Eu sou médico, ou eu sou dentista, ou eu sou um consultor, eu sou professor, eu sou um analista financeiro, eu sou alguém que trabalha todo dia, mas eu quero que o meu dinheiro também trabalhe por mim. Algo paralelo a mim, certo? Para que lá na frente a gente se encontre e que eu possa não estar mais dependendo tanto desse trabalho que eu faço fisicamente. Porque o esforço físico, isso tem fim, certo? Você vai chegando no final da vida, ou você vai chegando no final, assim, com 20 anos de trabalho, você já não tem mais aquele pique que você tinha antigamente. Então você gostaria que, mesmo que esse pique esteja acabando, mas que você esteja recebendo algo, certo? Então é aí que se encontra e é por isso que você está fazendo esse curso, para fazer o dinheiro trabalhar por você, tá bom? E tem uma outra situação que é muito importante, que é a questão de proteger da inflação. Se você não protege o seu dinheiro da inflação, por exemplo, se ele está lá na poupança, pode ter certeza, ele está sendo corroído pela inflação. Então, a partir do momento que eu começo a investir e ganhar da inflação, o meu dinheiro, pelo menos, para de perder. Ou seja, se você não está investindo, você está perdendo dinheiro, porque a própria inflação está corroendo o seu recurso, né? A gente sabe que algo que valia antigamente, há 10 anos atrás, R$1, hoje a gente não compra nem por 5, né? Antigamente, eu ia para a padaria lá quando eu era adolescente, com R$1 eu trazia 10 pãezinhos. Hoje em dia tem padaria que você não traz um pãozinho com R$1. O que aconteceu com esse R$1? O R$1 é o mesmo, mas a inflação corroeu o valor dele. Então, você precisa proteger os seus recursos da inflação, tá bom? Bom, a gente aqui está no perfil de investidor. Esse primeiro cara aí é o conservador, é aquele que tem dúvida de tudo. Tudo, não, eu coloco aqui meu dinheiro na poupança, por causa que vai lá saber se esse mercado aí é tigrinho, ou então é pirâmide, eu vejo muita gente quebrar e não sei o quê. Esse cara aqui é aquele cara que é um conservador e, infelizmente, a poupança e a inflação vai corroer o dinheiro dele, certo? Esse outro aqui é o moderado, somos nós, né? Somos as pessoas que trabalham todo dia tal, e que todo dia entra na internet para saber como é que eu faço para ter um recurso a mais. Como é que eu faço para fazer meu dinheiro trabalhar por mim? Como é que eu faço? E fica olhando as outras pessoas e fica assim, indignado, perguntando, como é que essa pessoa faz isso? Como é que ela faz isso? Essa pessoa é uma pessoa moderada, é aquela que já investe, mas ela ainda não achou o caminho correto. Esse outro do lado aqui é um cara chamado Warren Buffett. Ele é o maior investidor pessoa física do mundo. Tá bom? Ele investe desde os 11 anos de idade dele, hoje em dia ele tem 90. E ele tem vários ensinamentos, que daqui para frente do curso eu vou comentar um pouquinho sobre ele também, tá bom? Ou seja,
Ele é o cara no mundo que conseguiu mais que o dinheiro trabalhasse por ele ao longo do tempo, certo? E muito da coisa que nós vamos ensinar aqui tem alguns princípios dele, certo? Quer fazer o dinheiro trabalhar no tempo, quer fazer a diversificação da carteira, certo? Quer começar o quanto antes, entendeu? Para aproveitar esse tempo. Enfim, nós vamos falar um pouquinho mais sobre ele no decorrer do nosso módulo. E o que acontece? Essa aqui, né, Freud é fogo, né? Quanto de você existe naquilo que você odeia, né? A gente não gosta de procrastinar, a gente sabe mas a gente sabe que a gente procrastina, certo? A gente sabe que a gente precisava ir para academia e a gente odeia porque a gente não consegue ir. A gente sabe que a gente precisava estudar e a gente odeia porque a gente não consegue, tá? Que é um esforço muito grande. Investimento também é a mesma coisa. Toda vez que a gente olha, a gente fala assim, pô, cara, eu gastei tanto recurso com um monte de coisa que não valeu a pena, que se eu tivesse investido esse dinheiro, eu acho que eu estaria mais feliz hoje. Então, o mundo de investimento também está no lado onde a gente sabe que é bom, mas muitas vezes trava e não consegue fazer. Então, a mentoria também vem te ajudar nisso, tá bom? Bom, por que eu devo investir? Olha lá, porque eu quero aproveitar essa valorização desses ativos, certo? Essa valorização desses ativos, ok? Opa, tem que colocar aqui na canetinha. Eu quero aproveitar a valorização desses ativos, né? A partir do momento que eu tenho uma empresa que ela se valoriza no tempo, eu também quero estar junto dela, certo? A partir do momento que uma empresa começa a dar lucro, começa a ser vista pelo mercado, ela começa a ter valorização. Então, se meu dinheiro está atrelado a ela, o meu dinheiro também vai valorizar, certo? E outra coisa muito importante, as empresas pagam dividendos, ou seja, se ela tem lucro, ela divide com os sócios. Então, eu também gostaria de ganhar isso, certo? Eu também quero isso, porque a partir do momento que eu tenho dividendos rendendo, eu tenho a oportunidade de estar comprando mais ativos e aumentando assim o meu patrimônio. Então imagina, é uma lógica. Eu compro um ativo que se valoriza no tempo, ou seja, se eu tinha 10 reais, comprei um ativo que é 10 e hoje ele custa 12, eu ganhei 2 reais. Mas um dia que ele custe 30, eu ganhei 20. E nesse tempo percorrido ainda, até ele chegar no 20, se ele teve lucro, ele vai me pagar o que a gente chama de dividendos, que é aquele recurso de lucro que a empresa teve, e ela divide entre os sócios da empresa. E você que comprou uma ação dela, você é sócio da empresa. Então você vai receber a sua parte ali daquela ação, certo? E olha que interessante, a partir do momento que eu recebo esse rendimento e cai na minha conta, eu posso reinvestir ele, comprando novas cotas, comprando outros tipos de ativo que no momento está mais favorável. É desse jeito que eu vou formando a bola de neve. Compro ativo, além de ele se valorizar no tempo, ele me paga dividendos, os dividendos eu reinvisto, eu ganho mais ativos. Se eu tenho mais ativos, eu tenho direito a mais dividendos. Se eu tenho mais dividendos, eu posso comprar mais ativos e assim o dinheiro vai trabalhando por mim pelo tempo. E é isso que nós vamos aqui aprender na mentoria Zend, tá bom? Mas óbvio, Felipe, nem tudo são flores. E se eu perder dinheiro? E as incertezas do mercado que cai, que sobe, eu não consigo acompanhar isso, eu não tenho tempo de ficar assistindo jornal todo dia, eu não compro jornal todo dia, eu não sei acompanhar todo dia. Tudo isso são problemas que nós vamos superar a partir do momento que a gente tem uma estratégia bem definida. Se você tem uma estratégia bem definida, um método, e você não foge dele, a partir desse momento, você está seguro sobre essas incertezas. Felipe, como é que você pode estar dando tanta certeza disso? Uai, o tempo mostrou isso pra gente. Aquele investidor que eu comentei aqui no passado, mostrou isso pra gente. Que o tempo, como a tendência é valorizar, que vocês vão ver isso nos próximos módulos, ele vai te resguardar sobre isso. E as outras estratégias que nós vamos falar a partir do momento agora. Então, como é que eu mitigo esse risco de perder dinheiro, essas incertezas, Felipe? Primeira coisa, diversificação. Eu não vou colocar o meu recurso dentro somente de uma cesta.
eu vou diversificar isso. A partir do momento que eu diversifico, se eu tenho 10 mil e 1.000 em cada um dos ativos, eu tenho 10 ativos. Se aquele 1 diminuiu e os outros subiram, opa, eu já eliminei o risco desse 1, porque os outros mitigaram o risco desse que acabou descendo, certo? Então a diversificação é um mecanismo que nos protege. Então é exatamente assim que nós vamos fazer. Segundo, gradualmente, né? Investir gradualmente. O que significa isso? Lembra que eu falei? A gente pega o rendimento e reinveste. Se eu consigo aportar, fica melhor ainda. Todo mês, de 2 em 2 meses, se eu consigo fazer de 6 em 6 meses, não importa. O importante é eu gradualmente ir investindo. Por que isso, Felipe? Porque a partir do momento que eu faço isso gradualmente, eu tenho um preço médio. E a partir do momento que eu tenho um preço médio, se aquela ação desceu, eu comprei ela aqui na baixa. Se ela desceu mais ainda, eu também comprei aquela na baixa. Se ela subiu, tudo bem, eu comprei ela aqui, mas esses ativos que eu comprei aqui embaixo agora valorizaram. Então veja, eu consigo ter um preço médio que a partir do momento que o tempo passa, ele vai se valorizando, porque o mercado tende a valorizar, ok? Foco no longo prazo. Esse é o interessante. Que longo prazo, Felipe? 10, 20, 30 anos. Isso aqui é o que nós estamos esperando dos nossos investimentos, entendeu? E lá nas outras partes da mentoria nós vamos comentar um pouquinho mais sobre isso. Então, o foco no longo prazo vai nos trazer a segurança de mitigar todos esses riscos. Então, comentamos sobre diversificação, aportando mensalmente, ou bimestralmente, ou semestralmente, como você conseguir, tá bom? E foco no longo prazo. Revisão da carteira. O que é isso, Felipe? Ó, coloquei até uma imagem ali. A gente não faz revisão do carro? A nossa carteira é a mesma coisa. Você vai ver que a nossa carteira vai estar dividida em 4 ativos. Renda fixa, renda variável, ações, ETFs e fundos imobiliários. E nós vamos fazer essa revisão da carteira do método burro. Como que é o método burro, Felipe? Se eu tenho os 4 ativos, vamos imaginar que a ação caiu. A partir do momento que a ação caiu, ela representa menos % do que os outros. Então eu sei onde colocar o recurso desse mês agora. Eu tenho que comprar ação, porque eu preciso que o meu percentual de ação suba para ajustar de novo ao meu mapa, que vocês vão aprender lá na frente. Então, a própria sua carteira diz aonde é que você tem que investir. Por quê? Porque você tem os percentuais alocados, vamos imaginar que seja 25, 25, 25, 25%, certo? A partir do momento que eu tenho 23% em uma, eu sei aonde eu preciso alocar para ter de novo 25% em tudo, certo? A gente chama isso de método burro, mas é um método burro inteligentíssimo, porque a partir do momento que eu tenho uma tendência que algo subiu, é porque algo desceu. E se algo desceu, é porque está barato. Se tiver mais barato, eu vou preencher ele aqui, até que ele suba e fica de novo no parâmetro do meu mapa. E assim eu vou construindo uma carteira diversificada e fazendo a revisão da minha carteira, né? E óbvio, claro, né, gente? Não é porque eu aprendi apanhando que eu vou precisar ensinar batendo. Então, muitas vezes, você aqui na mentoria, vamos se dizer assim, entre aspas, que você está apanhando. Por quê? Porque você está ganhando um novo conhecimento. Mas a partir do momento que você ganha o conhecimento, você vai retroagir e voltar atrás? Não, esse método aqui e tal, eu vou comprar agora criptomoeda porque eu quero. Ok, mas faça isso com consciência, porque você já apanhou para aprender. E outra, ensine novas pessoas, certo? Ensine. Como eu comentei lá nos meus vídeos também, né, faz 20 anos que eu dou um pitaco aqui, outro ali e tal, mas percebe? É um mundo que, às vezes, numa mesa de bar, a gente não consegue passar a percepção para a pessoa que nós gostaríamos, entendeu?
Então, por isso que eu fiz essa mentoria, porque agora você tem acesso a todo o conhecimento, né, nessa parte desses 4 módulos que eu tenho. Então, de uma maneira bem lógica, você consegue aprender, tá bom? Então, mais uma vez, não é porque você aprendeu apanhando que você precisa ensinar batendo, tá bom? Renda fixa, nós vamos usar a renda fixa para justamente também nos proteger. Por quê? Porque a renda fixa, eu já sei quanto é que eu ganho. E outra, ela tem proteção do fundo de crédito. Vocês vão aprender isso lá no módulo de renda fixa, tá bom? Mas Felipe, então se eu tenho proteção, e ela, por que eu não invisto tudo? Porque infelizmente na renda fixa, o rendimento é pequeno, supera a inflação, mas é pequeno, tá bom? Então eu vou alocando recursos na renda fixa para ir protegendo uma parte do meu recurso. Isso também é um método de proteção. E o principal aí, vou até deixar claro, eu tenho que evitar decisões na emoção. Então, você vai passar por momentos de turbulência. Você vai passar... Aquele senhor passou por bolha dos Estados Unidos, por bolha imobiliária, por guerra, por Covid. E o que aconteceu com ele? Ele parado ficava, os investimentos dele estavam lá e ele deixava o tempo trabalhar por ele. Porque o tempo mostrou que o tempo é a nossa maior proteção. Mas agora, claro, se você toma decisões na emoção, você está fadido a perder dinheiro. Por quê? Porque o mercado tende a ser volátil, certo? Ele tende a ser volátil. Então ele tem os momentos dele de baixa. Mas a história nos mostrou que toda vez que ele tem um momento de baixa, demora o tempo que perdurar, mas ele vai superar. Então o que eu tenho que fazer? Continuar aportando. Continuar aportando em ativos que a minha planilha me deu, que agora estão melhores do que outros. E assim você vai formando, deixando com que o tempo te proteja e passando por esses momentos de declive. Me fala aí, 2 momentos de declive que tiveram no mundo, certo? Guerra, Segunda Guerra Mundial. Ele tem um vídeo, que depois até eu posso colocar nas redes sociais, dizendo que a primeira ação que ele comprou foi antes da guerra. Logo depois teve o ataque de Pearl Harbor. Imagina! Então imagina, depois ele teve... Vamos imaginar lá em 2008, que todo o mercado americano praticamente entrou em ruína. Depois tivemos a Covid, nós não sabíamos nem que a gente ia sobreviver, certo? O mercado foi abaixo. Hoje a gente tem 2 anos depois da Covid, né? 2021, né? 3 anos depois da Covid. O que aconteceu com o mercado? Já superou a Covid e muito, em 3 anos. Eu jurava que o mercado iria superar a Covid em 10. Superou em 3. Então, assim, quem suportou a Covid, o que é suportar? Não vender os ativos. Eu vou deixar lá. Eu comprei, vamos imaginar, Bradesco. Na época da Covid, eu tinha Petrobras. Eu comprei Petrobras lá antes da Covid. Nossa, eu vi a Petrobras ia baixo. Tipo assim, eu acho que eu comprei a Petrobras a 16, eu vi a Petrobras ia a 4. Ou seja, eu tinha R$1.000... Quando eu olhava lá na plataforma, tinha 300, 400. Eu falava, meu Deus, eu perdi meu dinheiro derreteu, enfim. Hoje em dia, a Petrobras está valendo R$36 nessa semana que passou, estou em julho de 2024. E o que aconteceu? Já superou o Covid, já melhorou o ativo, já distribuiu mais dividendos do que antigamente na história, e meu ativo de 16 pulou para 36. E se eu tivesse vendido lá na loucura, ai meu Deus, eu não quero perder nem esses 300 que eu tô. Hoje eu não estaria com o meu ativo valorizado. Então é isso. É evitar decisões na emoção. A partir do momento que você tem um plano e um método, esse plano e esse método precisa ser seguido para justamente você não tomar decisões na emoção. Tá bom? Renda fixa. Aqui. O que são títulos de renda fixa? Bom, renda fixa é aquilo que você contrata e você já sabe quanto é que você vai ganhar no final do período. Se eu contratei com 6 meses e coloquei 1% ao mês,
eu já sei que eu vou ganhar 1% ao mês. Se eu coloquei com um ano e colocou 10% ao ano, eu já sei que eu vou ganhar 10% ao ano. E assim vai, tá bom? Quais são as vantagens e desvantagens? A vantagem é que você sabe quanto é que você vai receber já no final. E quais são as desvantagens? Ele valoriza pouco. Supera a inflação, mas valoriza pouco, tá? Dividendos e valorização. Na renda fixa, esse título não tem valorização, você recebe o rendimento. Então, eu coloquei 10 mil, eu vou ter rendimento em cima desses 10 mil. Não é um título que vai valorizando que eu posso vender depois, tá bom? E dividendos? Ele também não tem, ele não tem dividendos. Então é simples assim. Eu coloquei 10 mil, 10% ao ano, durante um ano, quando chegar lá no final de um ano, eu vou ter 10 mil, 11 mil reais. Ponto, é isso, certo? Ações. O que são ações? É uma parte de uma empresa. A partir do momento que eu compro uma parte de uma empresa, eu tenho direito sobre aquela parte, lucros e dividendos. Quais são as vantagens e as desvantagens? A vantagem é que esse ativo pode se valorizar com o tempo e recebe dividendos, só que menor do que fundos imobiliários, mas recebe. E qual que é a desvantagem? Bom, a desvantagem é essa volatilidade, que eu tenho que superar as emoções. Lembra? Vai ter volatilidade, vai ter, certo? Você vai investir, em algum momento você vai ver esse seu investimento decair, principalmente no começo, certo? Principalmente no começo, na hora que eu começo a investir. Mas conforme o tempo vai passando, eu vou vendo que essa volatilidade vai diminuindo por causa dos meus investimentos que estão a longo prazo, certo? Dividendos e valorização, como eu disse, o ativo tende-se a valorizar, porque a economia do país tende-se a valorizar. E dividendos? Eu recebo dividendos, não tanto de fundo imobiliário, porque nas ações a empresa pode pegar o lucro dela e reinvestir na empresa. E isso é bom para mim, porque se ela reinveste na empresa, o meu ativo sobe. E a partir do meu ativo subindo, ele vale mais. E se ele vale mais, o dia que eu quiser vender, eu vou ter o rendimento em cima desse recurso que rendeu, tá bom? Mas dividendos, ele é menor, tá? Fundos imobiliários. Bom, fundos imobiliários parece muito com ação, mas só que ele é uma empresa que eu compro cotas dessa empresa e tem a finalidade de investir no ramo imobiliário. E o que aconteceu? Por lei, os ramos imobiliários tinham que pagar, por lei ele tem que pagar 95% do lucro. Ou seja, se ele aferiu um lucro de 1 milhão, 950 mil, ele precisa dividir com os cotistas, certo? Aí o que acontece? Sobra pouco dinheiro para ele reinvestir nele mesmo. Então, muitas vezes, ele tem que contrair dívida para comprar outro imóvel. Mas já tem fundos imobiliários consolidados. Ele não quer comprar mais imóvel. Ele quer gerir bem aqueles imóveis que ele tem. E aí ele põe para alugar. A partir do momento que essa pessoa paga o aluguel para o fundo faz a contabilidade dele, verifica quanto lucrou. E a partir do momento que ele lucrou, ele repassa para o cotista. E aí, ele, por lei, tinha que pagar de 6 meses. Mas o que os fundos imobiliários aqui do Brasil estão fazendo? Estão pagando mensal. Então, eu vou receber esse rendimento do meu fundo imobiliário mensalmente, certo? Você vai aprender sobre isso, tá bom? ETF, o que são? Nada mais é do que você comprar um pacote de empresas. Ou seja, eu vou comprar o índice das 100 maiores empresas dos Estados Unidos. Esse é um índice. Então, as 100 maiores empresas estão dentro desse ETF. Então, a partir do momento que essas 100 maiores empresas se valorizam, o meu ativo também valoriza. Por que eu estou fazendo isso? Diversificação. Lembra? Ó, estou comprando um pacote de 100 empresas, certo? Quais são as vantagens e as desvantagens? A vantagem é que você está investindo em várias empresas, então você está colocando isso na questão lá, lembra do risco de diversificação? E a desvantagem é que muitas vezes você não consegue acompanhar o mercado americano. Mas só que se o mercado americano é o que mais cresce no mundo e é a economia mais sólida do mundo, eu estou investindo. Essa desvantagem já não se torna mais desvantagem. A partir do momento que eu estou investindo na maior economia do mundo e mais sólida, isso se torna uma vantagem para mim. Dividendos e valorização. Se você compra esse ETF aqui no Brasil, os dividendos da empresa, eles realocam para comprar novos ativos. Então, teoricamente, você não recebe dividendos, mas o seu ativo vai valorizando com o tempo também, tá bom? Montando uma carteira. Então, a nossa carteira tá aí, ó. De novo, o nosso amigo, né? Não coloque todos os ovos na mesma cesta. Então, a gente está fazendo isso.
montando uma carteira. De quê? De renda fixa, ações, fundos imobiliários e ETFs, certo? Que é justamente a dica do nosso amigo aí, não colocar todos os ovos dentro de uma carteira, dentro de um ativo só, certo? E um principal aqui, se você não achar, né, a maneira de fazer dinheiro enquanto está dormindo, você vai trabalhar até morrer. Isso é uma das maiores verdades, tá bom? Porque você entra no que chama de roda dos ratos. Você trabalha, aí você paga a conta, aí essa conta aumenta porque a inflação aumenta, a partir do momento que a inflação aumenta, você tem que trabalhar mais, a partir do momento que você trabalha mais, você paga mais conta para pagar, ela aumenta, e aí isso você não consegue sair. É uma tendência, tá bom? Muitas vezes, às vezes você já chega, às vezes você vê pessoas numa idade um pouquinho mais avançada que ela não consegue sair desse ciclo, e justamente foi o que aconteceu. Lá no começo, ela não começou a investir, não planejar a sua liberdade financeira, a sua aposentadoria, enfim, e infelizmente ela entrou nesse ciclo do rato aí. Qual que é o limite, Felipe? Não existe limite, tá bom? Não existe limite. Você tem 30 anos, 40 anos, 50 anos, 60 anos, você pode começar a investir e fazer o seu valor render, tá bom? Bom, bem-vindo à Mentoria Zenit, era isso que eu teria para falar com vocês um pouquinho. Essa aula ficou um pouquinho mais estendida, mas acho que é importante para você que ainda não está se ambientando muito bem com o mercado financeiro de capitais, que ela possa ser uma aula introdutória para você ter gosto e conhecimento e partir para cima. Vamos para cima!